Alô, bom dia. Novamente aqui numa live aleatória, sem assunto, sem nada. Não, assunto eu tenho. Eu sempre tenho assunto, né? Eu estava aqui vendo o meu, a minha última live aleatória, porque eu assisto meus vídeos, viu, gente? Oi, Fabrícia. Deixa eu aqui dar um tchauzinho para a pessoa que entrou. Eu estava vendo aqui minha última live aleatória, e aí eu falei uma coisa aqui, agora já até me esqueci, porque eu tive que buscar o celular. Eu tô vendo aqui, deixa eu mostrar para Fabrícia aqui, não sei se dá para ver, o meu computador, aqui eu assistindo a minha própria live, que eu gravei da outra vez, falando sobre a música do Dope, não é Dome, é Dope, do BTS, e dos medíocres e das pessoas que alcançam êxito. Não me lembro mais nem o que, eu estava falando aqui, que me deu vontade de fazer uma live aleatória. Peraí, deixa eu ver aqui. Para fazer conexão. Não me lembro mais. Tá, mas eu também só vou ficar aqui uns 10 minutinhos. Fabrícia, eu acho que é isso. O meu celular tá meio esquisito na hora de ler aqui. Eu não sei se é isso, Fabrícia. Tem alguma pergunta? Você já me segue? Já segue o meu perfil, né? Não me segue, Deus me livre, não quero ninguém me seguindo. Mas seguindo o meu perfil, pode ser. Seguindo as ideias que eu passo, pode ser. A mim mesma, não. Mas, Fabrícia, tu és a única que está aqui ao vivo comigo? Se é que ainda está, eu não sei. Acho que não está mais. Ela entrou e saiu. Ah, Rafa, meu primo. Tá melhor, meu querido? Você fez uma cirurgia? Tá melhor? Tá se recuperando bem? Eu tenho acompanhado isso. Eu estou fazendo lives aleatórias. Oi, prima. Oi, primo. Estou bem, sim. Ótimo. Que bom, tá se recuperando bem. Eu estou fazendo lives aleatórias, do nada, assim. Massa, recuperação ótima. É... Ai, Kelly! Entrou Kelly, ó, já tem duas pessoas. Vamos ver se eu consigo. Eu amo te seguir, amo sua energia. Que massa! Eu descobri isso recentemente, que você escreveu numa que eu dancei. Não sabia que você. Aliás, eu não sei de ninguém fazendo isso, com exceção dos meus próprios clientes que me falam, porque ninguém me dá retorno. Eu posto coisas e ninguém me dá retorno. Eu adoro receber retorno, mas quase ninguém, não é ninguém, né? Mas quase ninguém me dá retorno do que eu posto. E aí, quando você falou que gostava da minha energia, eu fiquei me sentindo muito bem com isso. Né? Bom, então eu estou fazendo lives aleatórias, do nada, assim, quando dá na telha. Eu não tem assunto, embora eu hoje pensei numa coisa, mas enquanto eu fui buscar o celular, eu esqueci o que, é que eu ia falar, né? Bom dia, Kelly. Aí, vocês dois, olha, tô bombando já, mais de um é bombando, três é mais que bombando. Vocês dois que estão aí me ouvindo nesse momento, tem alguma pergunta daquilo que vocês escutam eu falando? Alguma coisa que vocês concordam, ou mesmo que discordam, podem discordar de mim, claro. Não pensar parecido comigo, ou mesmo questionar os meus pensamentos, as minhas ideias, para a gente conversar um pouquinho, ou não? Porque eu só vou ficar aqui uns 10 minutinhos, até porque meu celular estava com a bateria baixa e eu não carreguei. Realmente foi. Eu não acenei para a Kelly, não foi? Eu vou acenar para a Kelly. Tem um atraso, eu sei. Eu vejo nas outras lives que eu vejo. Alguém saiu. Então, bom, ninguém quer se expor, porque parece que dá a impressão de que a exposição é desagradável sobre essa energia. Tá, Kelly já se posicionou aqui. Muito. Kelly, você é uma pessoa tão corajosa. Eu acho demais você. Eu admiro muito essa coragem. Sobre essa energia, a energia que eu acho a minha hoje está por Kelly, pessoa.
Eu tenho uma vida muito feliz, tá? Eu até hoje também não acordei muito alegre, não. Até minha irmã veio hoje cedo aqui e ela sempre pergunta: e aí, Nanda, como você tá? E ao invés de dizer eu estou ótima, como eu sempre digo, eu digo: tô aí, tô bem. Mas eu acordei meio sonolenta, eu acordei meio borocochô hoje. E sabe o que é que levanta a minha energia? É dançar. E eu já dancei hoje, né? Acabei de dançar. Tô até meio afogueada aqui, porque dancei. Então eu botei uma música. Celina! Celina também acompanha muito as minhas postagens. Então veja, eu dancei, aí a minha energia, meu bem-estar, minha alegria, porque não é energia, é alegria. A minha alegria sobe. Então você escute uma música dançante que você gosta, ou uma música de louvor, sei lá, uma música que eleve o seu estado de ânimo. E aí, naturalmente, o seu estado de ânimo vai mais para alto, né? E se você fica paradinha, só pensando, porque hoje de manhã, quando eu acordei, minha irmã estava aqui e ela trouxe um problema para ser resolvido. Então, assim que eu acordei, tinha um problema para ser resolvido. Tá mais que bombando. Obrigada, Rafa. É... outra, Nanda, que foi minha cliente. Gi, olha aqui, olha, só tem 5 pessoas. Bombei mais do que a primeira. Bom dia, Gi. Bom dia, Nanda. Olha, ela quer participar. Michele, chegou aqui. Gi, tu queres participar ao vivo, é? Deixa eu ver aqui se eu acerto. Peraí. É, Gi, não, você não quer entrar? Você disse, ok, entrou. Nandinha, apertei errado. Eu não estou te ouvindo. Já sei porque eu não estou te ouvindo, porque eu estou falando com o microfone aqui. Peraí, deixa eu tirar o microfone. Peraí. Fala aí para ver se eu consigo te ouvir. Nanda, eu Ah, apertei errado. Bom dia. bom dia. Boa live. Tá bom, então você vai sair. Vou Ah, sair. Vou tá só bom. assistir, tá bom? Beijo. Cheiro. Então eu vou voltar com Como o meu sai? microfone. Não, não vou voltar com o meu microfone, não. Vou ficar sem o microfone mesmo. Tá, Ô, olha. Nanda, Oi, me diga, meu amor. desliga. Eu não É sei só eu que tenho que desligar. tirar você? Eu não sei fazer É. isso, peraí. Remover, peraí, vou remover. Remover, não vou remover você, mas eu lhe amo, viu? Viu, Gi? E removi. Pronto. Olha, deu certo, pronto. Removi a Gi que apertou no botão errado, mas eu pensei que ela queria conversar comigo, porque pode, viu, gente? Se alguém quiser conversar comigo, ao vivo também pode, é só pedir que eu converso, tá? Tô sem tema nenhum. Eu disse para o pessoal que chegou mais cedo que eu tinha o tema. Quando eu fui buscar meu celular, eu estava assistindo. Vou mostrar para vocês quem não chegou antes, porque só quem chegou antes foi uma menina que eu não conheço, Fabrícia. Ó, aqui, ó, eu assistindo meus vídeos. Não sei se dá para ver aí. Eu assistindo aqui no YouTube a minha última live aleatória. É, E aí eu tive uma ideia de tema, porque eu estava assistindo a minha live. Está no... Gi, está no hospital com o pai. Mas ele tá melhor? Foi ele que entrou ou foi você que entrou? Não, deve ter sido você, não, que você tava com a cara. Tá assim. Tá melhor. Tá. Que saúde para ele, tá? Sim, eu estava falando para Kelly agora sobre a energia, que Rafa disse que aprecia minha energia. Ou seja, eu estou lendo ele falar de energia, mas eu estou entendendo que é alegria, né? A alegria. Ele operou o coração e está se recuperando. Amém! Que ele tenha uma ótima recuperação. Rafa também está se recuperando de uma cirurgia, então que seu pai tenha uma ótima recuperação. É, Então, a alegria tem a ver com o que você pensa. Tá? Então, eu hoje acordei
E como eu disse, minha irmã estava aqui com uma questão, uma situação de vida para ser resolvida, que exigia a minha participação. E aí eu já acordei. Ela até perguntou: você está bem? Eu digo: estou. Mas não estava ótima, né? Aí tudo bem, ela foi embora, a gente deu início à solução da situação. Estamos esperando agora a outra parte fazer. E aí eu vim para o consultório e eu fui dançar, tá? E quando eu dancei, a minha energia subiu, né? E aí eu, depois de dançar, que a minha energia estava subindo, eu fui me ouvir. Me ouvir também me dá muita energia, me dá muita alegria. Eu gosto de me ouvir, eu acho que eu sou uma terapeuta muito boa para mim mesma. E eu gosto de me ouvir. Ó, Sabrina! Oi, Sabrina! Olá, querida! Ó, já estamos em 6 agora. Além de mim, comigo são 7. Então eu já dobrei a primeira live. A primeira live tinha 3, depois ficou uma só. Então, adoro ver seus vídeos dançando. Baita incentivo. A Nanda fala: Fernanda, me achará. Ah, oi, Sabrina. Nanda, o que é que faz? Escreve aí, se você puder escrever. O que é que faz eu dançar ser um baita incentivo? Que saudade. Eu também estou com saudade de você, mas eu sempre olho suas postagens e aí sempre vejo você com seu sorriso, seus cachorros, brincando na praia, Sabrina. Tá, então, Nanda, Kelly, já expliquei, né? É pensamento. Se você mudar o pensamento de questões problemáticas para coisas alegres, você vai a sua energia subir. Eu uso muito música e dança, tá? E aí sobe a energia. Quando tem uma música dançante junto de mim, não dá para eu segurar, explode o coração, né? Então, Nanda, eu queria saber por que eu dançando é um baita incentivo, tá? Porque eu percebo que quando eu posto minhas danças, eu tenho muita visualização, né? Então parece que as pessoas realmente gostam, apreciam de ver, né, uma pessoa dançando. E aí, já que você colocou, se puder depois, se não quiser me dizer agora, né, pode me dizer depois também. Por que é que eu dançar é uma baita incentivo? Estou preparando, eu estava aqui dançando, antes de fazer a live, eu dancei, né? E eu estou preparando uma coreografia nova. Porque eu danço aleatoriamente também, que é a coisa que eu mais prefiro, é dançar aleatoriamente. Botar uma música, o Spotify escolhe uma música, enquanto eu estou lavando os pratos, ou como diz a música, enquanto engoma a roupa, enquanto eu lavo os pratos, eu danço. No final, principalmente no final de semana. Mas eu comecei a fazer coreografia ensinada por outras pessoas, porque eu não sou boa nisso. Eu não sou boa em fazer coreografia que outras pessoas inventaram. Aí eu decidi não ficar boa nisso, né? Mas assim, eu decidi fazer isso, treinar coreografia de outras pessoas. E aí eu tô treinando outra. E quando eu me senti suficientemente boa, eu vou gravar. Talvez desse final de semana que vem a outra, porque nesse final de semana eu vou viajar, então eu não vou estar por aqui para gravar o vídeo. Mas eu gosto de dançar e ela eleva minha energia. E as lives, eu não sei quem viu a última live aleatória, eu estava falando do BTS, porque como eu sou dorameira, e alguns doramas vêm da Coreia, o BTS virou um conjunto de música que eu gosto. E aí, eu vi o pessoal do BTS. Oi, Cris! Cris também é boa em vídeo, uma ótima sexóloga. Eu posso te chamar de sexóloga? Sabrina está dizendo que ama dançar também, é renovador. Sim, eu vi Cris dançando um dia desse, assim, num restaurante. E uma música do Caetano Veloso. Deixa eu dançar, pro meu corpo ficar odara. Minha cara, minha cuca ficar odara. Sexóloga. Cris é uma ótima sexóloga, eu posso garantir isso, porque nas nossas conversas eu percebi que ela é muito, está muito ligada nisso.
na sexualidade feminina. Ela é muito boa nisso. Deixa aqui, a Nanda está respondendo. Você inspira. Eu sempre amei dançar, mas percebi que estou mais envergonhada que o normal. Vendo você dançar, eu fico dançando também. Ah, tá. A gente passa períodos assim, mais envergonhada mesmo das coisas, né? Eu descobri, olha, eu fiz um trabalho, eu acho que ao todo foi um trabalho de 4 anos, para me acostumar com a ideia de ser gravada. Porque na minha cabeça, só quem podia ser gravada, só quem podia ser filmada, eram estrelas do cinema, do teatro, da música. Ou celebridades de outras áreas, mas que tivessem atingido um nível de relevância imenso. E na minha cabeça estava tão certo isso que eu não ousava filmar nada que eu estivesse fazendo. Uma coisa dessa que eu estou fazendo agora, para mim, não entrava na cabeça. Então, eu passei 4 anos trabalhando isso na minha cabeça. Quem me deu a ideia foi Renata Fornari, porque ela conversando comigo achou muito interessante a forma de eu falar. Ela disse, Nanda, por que você não faz vídeos? Eu achei tão legal isso. Eu digo, aí a gente foi trabalhando, a primeira pessoa que eu trabalhei foi ela. E a última foi Felipe Suri. Quando eu já decidi que queria fazer e queria encontrar um meio de superar as minhas limitações mentais para fazer isso. E aí ele, com a técnica dele, eu comecei a fazer vídeos, junto com uma ex-aluna dele, que me incentivou pra caramba. E aí eu treinei com ela, acho que uns 6, 7 meses. Depois do curso, depois do final de semana com a Felipe, eu treinei com ela. E aí... Ah, tá. Rafa tá dizendo que tem pânico de fazer vídeo. Veja, Rafa, eu trabalhei por 4 anos essa ideia na minha cabeça, tá? Por 4 anos. E fazer lives, eu achava, hoje em dia não, mas eu achava antes que era mais arriscado do que gravações. Primeiro eu comecei fazendo gravações e eu disse, poxa, gravações dá para eu fazer, mas gravações a gente parece que controla mais e a live dá a impressão de que a gente não controla. E aí é uma necessidade de controle mesmo, né? Então, e fazer live sem nenhuma pauta ainda é mais louco ainda. E eu já consigo, estou fazendo aqui, conversando com vocês. Então, eu trabalhei 4 anos, não foram 4 dias, 4 semanas, 4 meses, foram 4 anos, porque comigo é assim, a coisa demora. Né? Então, quando eu comecei a gravar, né? E aí, depois que eu desfiz as amarras da minha cabeça, e eu comecei a gravar, aí as ideias vão vindo, e quando a ideia vem, eu faço. Tá? Eu não deixo para depois. Oi, linda, a Aline chegou agora. Oi. Então, a gente passa para a prática, que é uma coisa também que Felipe bateu bastante. Não fica só na teoria, vai para a prática, exercita. E a prática faz com que a gente vá normalizando a coisa na cabeça da gente. Então, hoje fazer uma live aqui. Chegou aqui, Glauci. Glauci eu acho que eu não conheço, mas dou tchauzinho. Mesmo uma coisa que a gente não sabe fazer direito, a gente vai lá e faz, assim, para aprender a fazer. A gente tem que fazer. Né? Então, foi uma coisa que Felipe exigiu da gente no curso, né? Vá lá e faz as entradas. Por exemplo, uma coisa que eu ainda não faço ainda, porque não me sinto à vontade, mas já treinei, já testei fazer uma ou duas, é entrada ao vivo no Stories. Tá? Eu fiz isso uma vez, mas eu ainda acho esquisito, porque eu não me acho, não penso. Ah, fizemos psicologia juntas na faixa, tá, Glauci? Massa. Sim, o que é que eu estava dizendo, meu Deus? Alguém me lembra? Porque às vezes foge. Quando eu me distraio, eu entro por uma perna de pinto e saio por uma perna de pato e me esqueço. Ah, tá. As stories, lembrei. Eu não acho que eu sou interessante o suficiente. Olha a loucura. Eu não acho que eu sou interessante o suficiente para estar no meio da rua,
gravando o que eu estou fazendo naquela hora. Aqui não. Aqui, ó. Aqui eu estou tranquila, porque é como se eu estivesse conversando com amigos no chat. Mesmo que esteja ao vivo, não importa. Mas quando eu estou no meio da rua, eu fiz isso no meio da rua. Meio da rua, eu liguei o Stories e botei para gravar, por exemplo, numa caminhada. Eu tentei fazer isso numa caminhada. Eu achei tão esquisito. É muito louco, né? Meu Deus do céu, por que eu tô aqui me gravando numa caminhada domingueira, né? Para que eu tô fazendo isso? Né? É muito esquisito. Por quê? Porque eu ainda tenho, acho que eu ainda tenho resquícios na minha cabeça de que eu não sou uma celebridade. Portanto, as pessoas não têm interesse em saber que eu estou fazendo uma caminhada domingueira, por exemplo. Eu me esqueço, por exemplo, como Rafa, Nanda colocou aqui, que eu posso estar ajudando uma pessoa, mesmo que seja uma só, a fazer a caminhada domingueira, a dançar um vídeo, a elevar a energia, como Kelly estava pedindo aqui. Eu esqueço disso, né? Que eu tenho um recurso na mão que pode me conectar com uma pessoa que talvez não chegasse até mim. Por exemplo, Rafa, tu mora em São Paulo, né? Eu acho que é em São Paulo que Rafa mora. É meu primo, mas mora em São Paulo. E a gente não tem muito contato. Não, Michele foi e amou, né? Ah, Rafa tá dizendo que eu ajudo. Miguel eu sei quem é. Ah, deixa eu ver. Ajuda sim, Nanda. Às vezes eu danço porque vejo você dançando. Tá massa, Aline. São Paulo. Rafa mora em São Paulo. E a gente não tem muito contato, mas por meio de uma live agora, a gente está tendo contato. Eu estou dando, talvez, dicas para ele passar. Trabalha, Rafa. Eu sei que você está fazendo o processo psicoterápico. Talvez seja interessante você levar o teu desejo de fazer uma live. Eu sei que você tem feito, eu acompanhei alguns dos seus stories, que eu não faço, você fez. Muito corajoso, porque você fez uma cirurgia no rosto. E aí, eu sei que você está mostrando só daqui para cima, na maior parte das vezes, mas ainda assim você está aparecendo lá, mostrando o pós-operatório. E talvez para uma pessoa que lhe conheça e que acompanha as suas postagens, que está com medo de fazer uma cirurgia por causa do pós-operatório, e você mostra isso, e aí ela vai ter menos medo de fazer a cirurgia dela. Eu entendo isso, em parte, né? Mas isso ainda não internalizou o suficiente para que eu transpusesse a limitação de fazer tal stories enquanto eu estou, por exemplo, nas minhas viagens, por exemplo. Eu posso fazer isso para uma pessoa que talvez queira viajar e não viaja, porque tem medo de viajar, tem medo de ver como é que é viajar, né? E aí a pessoa pode viajar, né? Ou quando eu saio para passear com as amigas, aqui no Recife mesmo, posso dar a ideia das pessoas, não tenho grana para viajar, mas o que? Eu posso ir num restaurante, num centro turístico, na minha própria cidade, porque é isso que eu faço, né? Eu pelas minhas escolhas de vida, eu não tenho dinheiro sobrando. Muito dinheiro sobrando. Não, sobra um pouquinho, mas não sobra muito. Então, eu tenho que fazer escolhas com aquilo que eu faço com o meu dinheiro. Então, nem sempre eu consigo viajar. Esse ano está mais apertado, por exemplo, para viagens. Mas, assim, em vez de viajar, eu estou passeando pela cidade. Dá no mesmo para mim. Não importa em que lugar eu estou. Importa a minha vista, né? O que eu estou vendo nesse lugar. E tudo pode ser novo. Mesmo na mesma cidade, eu posso ir para um lugar. Eu fui em vários lugares. Na Caminhada Domingueira, eu vou em vários lugares que eu jamais iria se não fosse na Caminhada Domingueira. Então, por isso que eu gosto de ir na Caminhada Domingueira. Eu vou andando num grupo fantástico. E isso para mim é uma viagem. Por incrível que pareça, isso para mim é uma viagem, né? Aliás, eu viajo na cabeça, né? Em qualquer lugar que eu estou. Eu posso até estar em casa e eu estou viajando. Então, uma live, um story, um vídeo meu gravado, ou vídeo de qualquer uma de vocês gravado, pode colaborar para o bem-estar de outra pessoa, e a gente pode ir além disso, né? Bom, eu disse que ia ficar só 10 minutos, mas porque
entrou mais gente, eu fiquei animadinha, né? E eu acho que estou há mais de 10 minutos. Então daqui a pouco eu vou desligar, se ninguém quiser mais ninguém fazer nenhuma pergunta. Eu vou avisando. Eu vou entrar de vez em quando em lives aleatórias. Pelo que eu entendi, vai ser só de manhã. Semana retrasada, eu pensei em fazer uma de noite. Eu estava assistindo um dorama, um C-drama, e tinha prometido, eu acho que para Paty, quando eu estivesse assistindo o C-drama, eu fazer uma live aleatória, eu assistindo o C-drama. Mas aí eu não ia conseguir prestar atenção no meu C-drama, e eu estava muito interessada em ver o desdobramento do C-drama, e aí eu não entrei eu preferi assistir meu C-drama. Então, e à noite, para mim, ainda não é uma boa... Eu não tenho muita energia à noite. Tá indo, né, meu amor? Já tá encerrando aqui. Saúde pro seu pai, Gil. Gil. Bom, então, eu normalmente estou fazendo pela manhã, que eu tenho mais energia de manhã, aqui no consultório mesmo, pode ser no jardim, eu vou experimentar uma vez no jardim. Mas assim, eu estou fazendo aqui é onde dá as ideias para eu fazer. Então, gente, vocês 6, 7 que assistiram até agora, saibam, de vez em quando der na telha, é assim, feito plantão da Globo. Tá, 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 tá. Aí eu entro. E aí, quem tiver aqui pode conversar comigo, fazer pergunta. Se assistir um vídeo meu e ficou com alguma dúvida, pode fazer. Faça no jardim, Aline. Vou fazer no jardim. Tu estás gostando, né? O jardim, normalmente, eu uso como fundo para as minhas fotos de roupa. Morro de saudade do seu jardim. Tá certo, é verdade. Todo cliente meu reclama isso, que agora eu só atendo online. E todo mundo meio que reclama, Nanda, mas eu gostava tanto de ficar olhando para as árvores, comer jambo, comer pitanga, comer... Tem gente até que comia carambola, que a carambola é mais longe do consultório, né? E vou fazer no jardim, tá? Anotado aqui, a próxima vez eu vou tentar me lembrar de fazer lá no jardim. Eu vou treinando isso, né? Eu vou fazendo, olha, hoje eu já tive mais que o dobro da primeira live, quem sabe não cresce mais, né? É, é, Vou prestar atenção. Massa. Mas tudo bem, olha, os vídeos semanais que eu posto, eu vou continuar postando. Amava as pitangas, a Aline tá dizendo. Não tem, agora as pitangas também estão com saudade de você, porque aqui é todo mundo preguiçoso. Até para colher fruta, ninguém vai a colher fruta. Às vezes eu me lembro de pedir a Adriana para colher. E faz um suquinho de pitanga para mim, Adriana. Ela vai e colhe. Mas é muita preguiça para a gente colher. Até para pedir para colher. Então, as pitangas também estão com saudade dos clientes que viam e faziam um lanchinho da tarde. O jambeiro também está com saudade, porque tinha gente que comia jambo quando estava na vez, né? Do lanchinho da tarde. Eu servia lanchinho da tarde através das árvores, aqui em casa. Bom, então, eu vou treinando isso para fazer mais, inspirada no BTS, viu, gente? BTS, pode chamar que eu vou aí colher. Tá, Michele? Quando tiver aqui, eu vou você dá me lembrar de dizer, vem, manga, Marinho colhe. Quando tem manga aqui, Marinho colhe, coloca num saquinho e... A Aline também está dizendo que vem colher pitanga aqui. Coloca num saco e coloca, às vezes, no portão, para quem quiser pegar. Ou gente que passa, que toca a campainha. Às vezes, quando está na época de manga, tem gente que toca a campainha. Ele faz esse serviço, eu não. Tá? Eu não gosto de trabalhar. Então, ele gosta. Então, ele faz o serviço de colher as mangas que caíram. Vergonha. Eu tenho vergonha não, minha linda. Nanda, eu já tive muita vergonha de aspectos meus não aprováveis. Como ser muquirana, pirangueira. Eu sou pirangueira. Eu sou preguiçosa. Eu já tive vergonha. Já tirei... Michelle está dizendo que já tirou muito jambo aqui. Na época que eu atendia presencialmente. Então, eu já tive muito constrangimento de ter características que todo mundo diz que é feia, ou que não enaltece, não enobrece uma pessoa. Mas hoje tenho mais não. Eu sou mesmo, eu sou pirangueira e perigosa. Sou mesquinha. Em algumas coisas sou mesquinha. Tenho mesquinharia. Eu nem digo mais que eu sou, tenho que me lembrar disso. Eu não digo mais que eu sou nada, porque eu não sou nada. Eu sou um espaço vazio, como um terreno baldio.
Eu sou um espaço vazio. E nesse espaço vazio ocorrem coisas. Ocorrem coisas. E tem coisas que são mais frequentes e coisas que são menos frequentes. A mesquinharia é uma coisa que tem frequência nesse espaço vazio que a gente costumou chamar de Nanda. Então, tem mesquinharia em mim, passa bastante mesquinharia em mim, pirangagem, e tem preguiça. Preguiça é uma coisa que quase faz morada nesse terreno baldio. Ela é muito frequente, realmente. Mas tudo bem, né? Tudo tranquilo. Eu aceito. Como diz Luiz Rey, eu me amo exatamente como esse espaço vazio é, com as coisas que passam por ele. Eu estou aprendendo, estou desenvolvendo, cada dia que passa eu amo mais esse espaço vazio que costumaram chamar de Nanda, e que tem coisas que passam, tem coisas que levam mais tempo para ficar um pouco mais de tempo para passar, e que a gente chama de personalidade. Então, essa personalidade vazia, que tem um bocado de coisa passando por ela, tem vários aspectos considerados negativos ou como é que chama? Não enaltecedores da personalidade, mas está tudo bem. Eu também tenho eles, né? Existem eles em mim e eu posso falar deles. Eu não sei se Nanda falou da vergonha disso ou se agora me passou a cabeça que ela falou vergonha, vergonha, vergonha. Pode ser só vergonha de fazer o vídeo, né? Ela pode estar falando dela e eu já pensei que ela estava falando de mim. Por quê? Porque é outra característica, egocentrismo, né? Existe um ego aqui vaidoso que acha que tudo que está sendo falado sobre ela, mas talvez não seja. A vergonha seja só de fazer o vídeo. A vergonha eu também tinha de fazer vídeo. Como foi que eu dissolvi a vergonha de fazer vídeo? Fazendo. Tá? Vou dar a dica para quem ainda está aqui, está interessado na história do vídeo. A primeira coisa que eu fiz foi treinar com o celular desligado. A tela preta e eu falando para a tela preta, me vendo no reflexo. Né? Me vendo no reflexo. Então, eu ficava ali conversando comigo mesma com a tela preta. E fazia isso todo dia, por pelo menos 2 semanas eu fiz. Aí, depois que eu estava me sentindo tranquila, falando para a tela preta, aí eu comecei a gravar. Mas eu não era para postar. Eu simplesmente falava com a tela preta. Com a tela preta, não. Comigo mesma, como se tivesse... Porque eu também achava isso ridículo, gente. Como assim eu vou falar para mim mesma? Né? Aí eu travava aí também. Aí comecei a treinar, a falar para mim mesma. Também todos os dias. Bom te ver. Bom saber que você está aqui também, Glaucia. Até a próxima. Até. Então, eu ficava aqui treinando, né, me colhendo de vergonha, mas fazendo. Eu não ia mostrar para ninguém mesmo, então fazia. Aí, quando eu me senti natural nisso, aí eu comecei a postar. Pronto. E é assim que eu faço. É a mesma coisa que aconteceu com a dança. Eu dançava, dançava, dançava. Aí depois eu tive a ideia de gravar uma vez. Gravei sem a ideia de postar. Simplesmente gravei. Aí eu olhei e eu disse, gente, vou botar, mesmo que as pessoas não gostem, eu gostei, vou botar para ver o que é que acontece. Aí comecei, e agora estou fazendo. Então, e vou te dizer, eu não faço mais de um take não, viu? É no primeiro. Por quê? Porque eu adoro imperfeição. Eu não gosto de nada perfeito. Eu gosto de imperfeição. Então, na primeira take, eu gravo uma. Ficou razoável, eu já ponho. Eu não fico gravando mais de uma hora porque eu sou preguiçosa. Se eu ficar tendo que fazer perfeição, então eu vou levar muito mais tempo para fazer e termino desistindo. Então não vou fazer isso, eu vou na imperfeição. Vou testar. Pronto, testa, Nanda. Primeiro faz isso. Primeiro grava. Primeiro faz sem gravação. Depois grava sem a ideia de postar. E vai olhando as suas gravações, se acostumando com você num vídeo. Foi assim que eu fiz. E foi a dica do Felipe, tá?
Não fiz de cabeça, não. Eu aprendi com o Felipe. Eu fui me acostumando com a ideia de eu ser filmada. Oh, engraçado que hoje eu já me vejo completamente diferente no vídeo. Olha, a primeira vez que eu apareci num vídeo foi na pandemia. E eu fiz uma entrevista, foi uma entrevista com um amigo meu, que é africano, e mora nos Estados Unidos, chama Mili Martini. E ele queria conversar comigo sobre ansiedade. Eu topei, porque enlouqueci, topei. Mas tu quer saber, eu não vi esse vídeo até hoje. Ele mandou pra mim, ele postou, tá lá no YouTube, e eu não vi até hoje. Porque eu não suportava a ideia de me ver em vídeo. Agora não. Agora eu vejo todos. E vejo mais de uma vez. Ah, você fala muito bem em live. Pois é. Você sabe que todos os cursos que eu fiz, que eu foquei nesse assunto, nesses 4 anos que eu trabalhei essa ideia, eu fiz outros cursos, né? E todo mundo me dizia isso e eu não acreditava, Rafa. Eu não acreditava. Por quê? Porque eu esqueço as coisas. Por exemplo, agorinha mesmo, eu estava falando uma coisa e me distraí. Aí eu fico... E todo mundo dizia que você tem que falar com as mãos assim. Você tem que falar direto, como o Leandro Carnal, por exemplo, que é um orador experimentadíssimo. E aí eu tinha esse ideal. Eu tinha o ideal de Leandro Carnal. Aí eu disse, cara, mas eu não vou fazer. Eu não sou Leandro Carnal. Eu faço, deixa eu ver, eu esqueci. O que é mesmo que era para eu estar falando agora? E é assim que vai. Então, quando eu aceitei a minha imperfeição, quando eu decidi não ser perfeita, e eu não quero isso mais, eu não quero falar mais similar a Leandro Carnal. Eu não quero mais ser uma repórter da Globo, do Jornal Nacional, que fala... Que eu nem faço prompt, né? Chama de prompt também, né? Mas não é prompt, é texto para ler. Não faço, não quero. Me trava. Olha, o Felipe me ensinou a fazer uma programação para não me perder no que eu queria falar. E eu fiz isso 2 vezes e detestei o vídeo que eu fiz essas 2 vezes. Digo, não quero, joguei fora. Então, o que é que eu faço? Quando é um assunto, como, por exemplo, eu falei sobre as IAs. E aí eu falei muita coisa que a IA me disse, né? Que a Deep Seek me falou. Então, eu escrevi e ia olhando, mas é tudo espontâneo. Não pode ser pré-programado. Senão, não funciona para mim. Eu não gosto de assistir. E eu gosto de fazer coisas que eu gosto de assistir. Porque eu assisto. Todo dia eu assisto pelo menos um vídeo meu. Todo santo dia. Né? Acabei de assistir, estava assistindo a minha última live aleatória, que eu estava falando da música Dope do BTS. E aí deu a ideia de fazer outra live hoje, aleatória. Né? Então, deixa eu ver aqui o que a Rafa disse. Eu também desisti da perfeição, eu prefiro ser diferente mesmo. Pois é, veja, a gente só pode ser perfeito em quem a gente é. Né? Então, se eu fico tentando me enquadrar, eu não faço nada. Eu, pelo menos, tá? Tem pessoas que preferem isso, se enquadrar, elas se sentem mais seguras quando se enquadram. Eu sou diferente dessas pessoas. Eu me sinto mais segura quando eu sou imperfeita e espontânea, sem nada na cabeça, vai fluindo, né? Do que quando eu organizo um tema. E quem quiser que goste. Eu gosto. Veja, eu é que tenho que gostar primeiro. Depois, outras pessoas podem gostar também. Mas eu preciso gostar primeiro. E aí eu faço o que eu gosto. É assim com as minhas fotografias também. Eu adoro tirar fotografia. Mas são as fotografias que eu gosto. Elas não são perfeitas. Elas não têm luz perfeita. A Nanda pode dizer isso, porque Nanda é uma fotógrafa daqui. Nanda pode dizer isso. Minhas fotografias, elas não são... Ai, Ju! Que saudade de você. As minhas fotografias, elas não... Se um fotógrafo for avaliar tecnicamente, elas não são boas. Eu sei disso. Mas são as minhas fotografias e eu gosto delas assim. Estourada, sem muita definição. A Nanda está dizendo que as minhas fotos são maravilhosas. Ai, que ótimo, olha. Esse é um elogio
profissional, porque ela sabe fotografar, né? Feitas com alma. Sim, tem até um mixai, parece, eu não lembro mais um nome japonês, que em português chama fotografia contemplativa. Vem do Zen budismo. Né? E eu acho que a minha fotografia está baseada nessa categoria da fotografia contemplativa. Eu digo que eu não tiro foto. As imagens me convidam para serem registradas. É assim que eu sinto. Eu olho para um lugar e aquele lugar diz, me enquadra. E aí eu vou lá, eu não faço absolutamente nada, eu só aponto a câmera e clico o botão. O resto é a imagem, não sou eu. Né? E eu acho que o fotógrafo, ele planeja a fotografia. Por isso que eu nunca digo que eu sou fotógrafo, não é que não me diminuir, não. É porque eu acho que o fotógrafo planeja. Ele planeja a composição, ele planeja a luz, ele planeja Nanda está dizendo que as minhas fotos são gostosas de ver. Ele planeja as configurações da máquina, eu faço tudo no automático, né? Então, quem fotografa para mim, nesse momento até é meu celular, nem mais uma câmera, é o celular. Então, eu tiro a fotografia do que está acontecendo. Então, eu enquadro a minha fotografia como mixang, eu acho que é mixang que chama, que é fotografia contemplativa, né? Nanda está dizendo que as minhas fotografias são gostosas de ver. Eu também acho. Você sabe que, de vez em quando, eu olho para minhas fotografias, fico olhando para... Eu tenho uma hashtag, Arte de Nanda Botelho 1, parece. Eu acho que a hashtag é essa. Hashtag Arte de Nanda Botelho 1. E aí eu ponho ela e vou ver as fotografias que eu chamo artísticas. A artística eu gosto de ser. Né? Então, eu me considero artista e vou lhe dizer... Posso dizer que um curador daqui de Olinda, famosíssimo, chamado Mané Tatu, considerou minhas fotos como fotos artísticas. E me convidou, há uns 6 anos atrás, né, quando ele viu as minhas fotos, ele me convidou para fazer parte da exposição que ele faz no Carnaval. Eu tive fotos postas nesse lugar que ele chama pintores, fotógrafos, né, conhecidos. Daqui, eu estava junto na parede do Antônio Mendes, que é meu amigo, mas é conhecido por ser pintor, e eu não, né? Pois o Mané Tatu me convidou, e me convidou mais de uma vez já, para botar minhas fotografias lá. Então, eu posso me considerar artista, porque ele deu a chancela. Eu sou artista, né? Então, minhas fotografias são fotografias de arte. Mas não são fotografias tecnicamente bem feitas, como as dos fotógrafos, mesmo as de Nanda, que são fotografias bem elaboradas, bem planejadas. As minhas não, são contemplativas. E eu gosto de fazer isso. Mas tudo é imperfeito. Até meu trabalho como psicoterapeuta, ele é imperfeito. Porque, por exemplo, psicoterapeutas não aconselham, e eu aconselho. Tá? Quando eu acho que é interessante, eu aconselho. Psicoterapeutas não brigam, não arengam com clientes. Eu arengo. Olha, Virgínia. Virgínia pode dizer. Virgínia acabou de entrar, Virgínia é minha cliente. Eu arengo com Virgínia de vez em quando. Ela pode dizer. Né? Diga aí, Virgínia. Afirme. Não arengo com você, mas ela me ama. Aliás, eu acredito que todos os meus clientes, mesmo arengando, me amam. Né? Porque eu sou aritiqueira. Outra característica que não é muito... ela está dizendo sim, né? Michele também. Eu arenguei com Michele já. Então, eu arengo, tá? Isso não é uma característica muito comum em psicoterapeutas, tá? Levei muito puxão de orelha, a Michele está dizendo. Isso, exato. Né? Eu sou confrontadora nata, então eu arengo mesmo. Nem todo mundo vê esse meu aspecto, mas algumas pessoas veem. E é imperfeito isso. Por muito tempo eu tentei ser uma terapeuta. Nos anos iniciais do meu trabalho, eu tentei ser aquela terapeuta plácida, né? Silenciosa, que só acolhia. Não consegui. Aí eu comecei a avisar meus clientes, eu acho que depois de uns 9 anos de trabalho, eu comecei a avisar meus clientes, olha, gente,
Eu tenho características de personalidade que não me deixam ficar tão plácida assim, então eu fico nervosa. Eu não sei se é a Virgínia que notou, por exemplo, agora que eu estou fazendo em vídeo, né? Fazendo os trabalhos, eu faço todos online. Eu me aproximo da câmera, assim, quando eu tô furiosa. Acho que foi Virgínia que disse, Nanda, tu se aproxima da câmera quando tu estás irritada. Puxões de orelha que me fizeram permanecer na terapia. Ah, Fê, Nanda também foi minha cliente há muitos anos atrás. Eu acho que Nanda foi minha cliente numa época que eu ainda queria ser a terapeuta plácida. Mas ainda assim eu dei puxão de orelha nela, tá vendo? Não tem jeito, mesmo eu querendo ser a pessoa fleumática, não dá. Eu sou sanguínea, porque sou ariana, né? Então eu deixei para lá, né? Ó, em 2008, eu saí do CRP, justamente porque eu não podia ser a psicóloga que todo mundo. Em 2009, eu acho que eu comecei a dizer para todo mundo que eu era uma louca varrida na psicoterapia e quem quisesse que me acompanhasse. Tem doidos suficientes para me acompanhar, né? Aqui tem um bocado dos doidos, né? Alguns que não são mais meus clientes até, e que estão aqui me ouvindo, então acredito que mesmo eu sou dessa época, né? É dessa época que eu ainda queria ser a terapeuta, né? Que todo mundo fazia, né? Eu achava, eu tinha uma ideia, um ideal, como eu tinha o ideal de Leandro Carnal para as lives, para os vídeos. Jussara ama, Jussara também viu minha besta-feira algumas vezes, né, Jussara? Então, eu tinha esse ideal do terapeuta mais plácido, mais acolhedor. E eu não sou essa pessoa tão acolhedora, não. Eu dou pitaco, eu corto, a pessoa, eu interrompo as pessoas, gente. Mas olha, eu acho que quem está aqui vai concordar comigo. Eu interrompo, é verdade. Eu corto a pessoa no meio de um desabafo, inclusive. Inclusive, tá proibido desabafar comigo, que eu não sou pinico para estar sendo desabafada. Então, a questão aqui é sair do lugar onde faz você estar desabafando. Então, não vou ficar escutando, não vou gastar meu rico tempo no desabafo. Mas, assim, doido o suficiente para me acompanhar foi ótimo. Kelly, a minha cliente ainda, e eu sou, ela me aprova. Inclusive, Kelly, quando eu conheci logo você, eu achei que você não fosse ficar muito tempo comigo. Eu achei que você era muito certinha e não ia suportar a minha maluquice, mas nós nos damos muito bem. E que ela é muito corajosa, como eu te disse, que ela é muito corajosa, que ela faz coisas que me surpreendem o tempo inteiro. Ai, meu Deus, eu me perdi. Então, eu disse que tinha saído do CRP, que virei essa porra louca, e é por aí. Então, eu não sou, nem no meu trabalho de base, que me traz o meu sustento, porque, veja, a fotografia não me traz sustento, os vídeos não me traz sustento, é só uma brincadeira que eu faço. Mas a psicoterapia me traz sustento, né? É o que paga minhas contas, né? E mesmo assim, eu não consegui ficar nos moldes padronizados do que era certo. Eu fui além. E encontrei doidos suficientes para trabalharem comigo. E eu acho que avançarem, sim. Eu vou até perguntar isso a clientes e a ex-clientes. Claro, se eles permanecem é porque eles estão satisfeitos, já é uma prova. Mas se a minha loucura colabora realmente. Mas também se não colaborar, o problema é deles, não é meu. Eu vou continuar doida, né? Por que eu vou querer saber isso, né? Por que eu vou querer saber isso? Né? Doidice da minha cabeça. Se tá bom para eles, ótimo. Se não tá bom, eles sabem se virar, sabem cortar a relação comigo e acabou-se. Né? E tá bom, de bom tamanho. Não vou perguntar nada, não. Isso é validação, desejo de validação. Eu quero cortar com essa ideia de desejo de validação. Né? Eu vou confiar que o que eu estou oferecendo é de coração, mesmo sendo dolorido às vezes, para os outros, não para mim, mas assim, é de coração, realmente é amor. Mesmo quando eu estou puxando as orelhas do povo, é amor, por incrível que pareça. E não estou aqui defendendo um jeito abusivo de ser, não, viu, gente? Pelo amor de Deus. Fulaninho bate e diz que é amor. Pode ser, né? Ó, se for abusivo, me avisem, pronto. Eu costumo dizer para os meus clientes, gente, eu tenho essa característica, meio besta-feira, mas se eu não parar
quando vocês levantarem a mão, corram de mim. E normalmente eu paro. Pode perguntar a qualquer uma delas aí, se quando levanta a mão e diz, tá demais, Nanda. Ou, peraí, Nanda. Eu paro. Às vezes é só fazer uma menção de que quer falar assim. Aí eu já paro de falar qualquer coisa que eu estiver falando, mesmo que eu interrompa. Mesmo que eu tenha tido interrompido. E aí eu devolvo a fala para o outro. E quando eu estou brigando, arengando com o outro, se a pessoa dizer, ai, Nanda, tá doendo demais, eu tenho que parar. Eu tenho que respirar, tenho que parar. Se eu continuar, Fernanda Maciel, amiga de infância. Bom, olha, gente, eu já tô aqui quase 1 hora. E eu disse que ia ficar só 10 minutos. Então, já está na hora de parar. Eu já falei de várias coisas, adorei. Essa foi melhor. Essa live foi melhor do que a anterior, embora a outra também tenha sido massa, só que a outra só ficou uma pessoa. E aí não interagiu muito comigo, porque ela disse que ficava tão embasbacada com o que eu estava dizendo que nem pensava em dizer nada. Você ameniza nosso vitimismo e isso torna nossa vida melhor. Isso, Jussara, você pegou o sumo. Jussara é outra que me surpreendeu, deu uma virada, um salto duplo carpado, que eu fiquei, virou exemplo aqui para os outros clientes, porque meus clientes viram exemplo, viu, gente? É outra coisa que é diferente, né? Eu conto para outro cliente. Se eu acho que a história de um cliente pode ajudar o outro a superar alguma coisa, lógico, eu guardo o nome, os detalhes, eu só guardo o sumo, por exemplo. Agora eu poderia dizer de Jussara. Falando esse nome de Jussara, ó, Jussara. Jussara deu agora eu vou falar coisa boa, né? Jussara deu um salto duplo carpado à la Daiane dos Santos, né? Quando ela treinou. Treinou, ela fez o salto. Então eu digo, olha, é possível. Quando uma pessoa está achando, mas não, é difícil. Eu digo, mas tem Jussara. Eu não digo que é Jussara, agora eu já disse, mas assim, quando eu digo para os meus clientes, eu não digo que é Jussara. Eu digo assim, eu tive uma cliente que no momento em que se comprometeu com os exercícios, ela saiu de 0 a 100 em 2 segundos. Aí eu digo, se ela pode, você também pode. Então, é assim que eu uso os exemplos positivos, tá? Na maioria das vezes são exemplos positivos, às vezes tem exemplos negativos também, mas aí é para a pessoa ajudar. Então, é outra coisa que terapeuta não faz e eu faço. Ainda estou dizendo aqui, ao vivo, e vou postar esse negócio depois. Então, para você ver o grau de loucura. Mas como eu não tenho mais CRP, ninguém pode mais me caçar, né? O que pode acontecer é um dos meus clientes não gostando de mim me processar. Eu sempre digo também aos clientes, não gostou de mim, primeiro vem a mim, para a gente ver se a gente muda. Se não mudar e você se sentir prejudicada, aí tá tudo bem, pode me processar. Até hoje, são 26 anos de profissão, ninguém me processou, tá? E tem outra coisa, eu atendo pessoas que se conhecem, que é outra coisa que terapeuta não faz, normalmente. Então, eu atendo pessoas que se conhecem. E, normalmente, o que vem é uma boa indicação. Né? O pessoal, mesmo aqueles que eu puxei as orelhas, que eu arenguei, ainda assim me indicam e me gostam de mim, eu não sei o que danado é. Né? Vocês que têm que me dizer o que eu tenho, que mesmo quando eu tô braba, as pessoas ainda continuam gostando. Não na hora, tá? Na hora fica todo mundo me odiando. Não, na hora não tem muito problema. Mas passou a raiva, volta o amor. É engraçado. Volta o amor por mim. Eu continuo amando, mesmo quando eu tô braba. Tá? É por isso que eu digo que eu faço as coisas, eu dou os puxões de orelha, mesmo que eu esteja muito enérgica, né? Raiva mesmo, vermelha. Quando eu fico nervosa, eu fico vermelha. Ainda assim, tem um fluxo de amor para fazer o que Aline, Nanda, Jussara, Kelly, Virgínia disseram aqui mais ou menos, né? Que é ir para tornar sua vida melhor. É sempre esse o motivador primeiro, né? Bom, gente, já falei muito, amei as pessoas que vieram hoje e falaram, conversaram comigo. A qualquer momento,
vai aparecer o plantão da Nanda. Tan, 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 tan. Sem marcar nada, porque tem que vir. E aí o tema, se eu tiver tema, ok. Se eu não tiver tema, se tiver uma pessoa massa, da outra vez tinha uma pessoa só. Dessa vez já ficou 6, em média. Né? Já estou crescendo, né? Daqui, quem sabe, não fico que nem o BTS. Né? Milhares de pessoas. Não, quero não milhares de pessoas, não, porque eu quero conversar com as pessoas e não dá para conversar com milhares de pessoas. Beijo, Michele. Cheiro, Jussara. Estou me despedindo, vou dar-lhe uma. Tchau, Virgínia. Vou dar-lhe 2, para quem tiver aqui ainda querer dar um tchauzinho aqui pro coisa, vou dar-lhe 3 e vou desligar. Até a próxima.